jornalisticamente, eu sou sempre favorável a ouvir os dois lados sempre. Se a gente só ouvir um, a gente só pode tirar a conclusão de um. Tem que ouvir os dois, né? A gente tem ouvido muito o Augusto Melo, presidente do Corinthians, falar, chamou de ditador, né? Suas compras neste ano vão render cashback em dinheiro na conta. Assine no Nubank Mais e receba. No lugar, dá espaço para você, Romeu, que você é o presidente do Conselho do Corinthians, de explicar tudo o que está acontecendo na tua visão, por que tem que ter um impeachment, você é ditador, é golpe. A gente está dando espaço para você poder falar também, Romeu. Então fica à vontade para você explicar todo o cenário que está acontecendo no Corinthians e nós não te interromperemos. Tem emoção? Não, com emoção. Então, tá. O programa aqui é muito emoção. O Michel é muito sensível. Aqui todo mundo gosta de emoção. Vou passar de tudo no Nordeste. Por que? Então vamos lá, Romeu, para começar. Por que, na sua opinião, tem que ter o impeachment do Augusto Melo? Não, primeiro que eu não tenho opinião que tem que ter impeachment. A minha opinião, a minha obrigação como presidente do Conselho é que o processo tem que andar nos termos do Estatuto. Eu sempre fui um conselheiro de oposição, você é testemunha. Desde 95 eu sou oposição, não às pessoas. Eu acho que a gente tem que ser oposição a questões que não obedecem os ritos estatutários, a transparência. Hoje, como presidente do Conselho, eu tenho a obrigação de fazer cumprir o que determina o Estatuto do Corinthians. Então é o que a gente tem tentado fazer, que os ritos estatutários sejam cumpridos. E nossa obrigação é que o processo siga o que determina o Estatuto e o regimento interno do Conselho Deliberativo. E é isso que a gente tem feito, que as pessoas possam deliberar com tranquilidade, com as suas consciências, que haja segurança para que o conselheiro decida dentro daquilo que ele entenda o que é melhor, o que ele entenda que é correto, o que é justo, que a imprensa possa exercer seu trabalho com bastante transparência. Nós vimos na segunda-feira cenas de violência, cenas de insegurança absoluta, cenas de intranquilidade, a imprensa confinada num espaço porque ela não podia circular, corria sérios riscos. Isso a gente é contra. Isso depõe contra a nossa história de democracia no Corinthians. Eu, como presidente do Conselho Deliberativo, tenho que preservar a imagem do Corinthians, a imagem institucional do clube. É minha obrigação como presidente do Conselho. Eu tenho que ser democrata e defender a democracia corintiana, a nossa democracia, a nossa história. O Corinthians de tantas lutas. O Corinthians que sim surgiu contra a ditadura. O Corinthians que lutou pelas diretas. Esse é meu papel. É defender as nossas histórias, as nossas bandeiras históricas. Então, como presidente do Conselho Deliberativo, eu tenho que lutar para que o que está no Estatuto seja cumprido. O que a gente tem feito hoje é defender isso. O rito está sendo cumprido. Então deixa eu só refazer a pergunta. Então eu não vou perguntar para você por que tem que ter o impeachment. Por que tem que ter o processo do impeachment? O que tem hoje de concreto para falar, tem que ter uma votação? Isso é importante, a gente esclarecer, porque as pessoas confundem, obviamente muitas pessoas não conhecem o nosso estatuto, e as pessoas confundem a questão policial, a questão do inquérito policial, as ações da justiça e as ações do estatuto. O que acontece? Nós temos um procedimento, um processo administrativo que corre dentro do clube, dentro das instâncias estatutárias do Corinthians, onde alguns conselheiros solicitaram a destituição do presidente porque esses conselheiros entendem que ele infringiu o estatuto, especialmente quando causou prejuízos à imagem do clube e prejuízos financeiros ao clube, referente à questão da vai de bet e outras questões ligadas ao financiamento, o patrocínio da camisa. Esse procedimento tem um rito específico dentro do estatuto, então tem um processo administrativo, não se trata de investigar crime. Por consequência, esse fato, após uma denúncia da imprensa, de que houve um pagamento de recursos para uma empresa de lavagem de dinheiro, para um suposto intermediário que não houve, não existia, e a própria mídia tem divulgado isso, ensejou um inquérito policial. Então, assim, a investigação policial, o inquérito policial, o que vai acontecer na justiça é a investigação de um crime. Quem apura são as autoridades públicas, é o delegado de polícia, é o promotor de justiça, é a justiça que delibera. O que o conselho apura é um procedimento interno administrativo, uma coisa não tem relação com a outra. O conselho investiga, apura dentro do procedimento no rito estatutário se houve prejuízo à imagem do clube, se houve prejuízo financeiro para o clube. Quem causou? Alguns conselheiros entendem que foi o presidente por ação ou omissão. É isso que está sendo deliberado no conselho. E na polícia,
quem é que é o culpado financeiramente, se houve crime ou não. São coisas distintas, uma coisa não está atrelada à outra. Uma coisa não precisa esperar a outra. Por exemplo, se na segunda-feira, quando teve a votação, o Conselho tivesse deliberado para que o processo na primeira votação não fosse em frente e tivesse sido arquivado, poderia mais à frente a polícia indiciar supostamente, aqui estou fazendo um exercício de suposição para dar exemplo, poderia indiciar o presidente e aí vocês falariam, como fica o Conselho? O Conselho arquivou, mas a polícia falou que o presidente tem culpa. Teria que começar tudo de novo. Aí você fala, mas não dá para esperar, não dá porque não tem essa previsão no Estatuto. O Estatuto tem o rito e os prazos, e nós estamos obedecendo isso. Então o que eu tenho que fazer, e às vezes sou criticado por isso, porque as pessoas não conhecem o procedimento, é defender que o Estatuto seja cumprido. O Estatuto determina os prazos e os ritos. Ele teve direito de defesa, apresentou sua defesa, a Comissão de Ética fez um parecer, agora tem que ter o julgamento no Conselho. É isso que se trata. E não cabe, como alguns também acham, que tem que suspender o processo e esperar a decisão da polícia. Não cabe isso, não tem essa previsão estatutária. Então, assim, eu não faço nada para prejudicar nem para proteger. Você lembra meses atrás que muitas pessoas, inclusive da imprensa, falaram, a turma está protegendo o Augusto. O pessoal da Renovação. Augusto para presidente? Claro, apoiei ele e também fui apoiado pelas pessoas pelas chapas que o elegeram, que apoiaram ele para presidente do Conselho. Isso não significa que eu tenho que proteger ou que eu tenho que acusá-lo. Eu, como presidente do Conselho Deliberativo, tenho que defender o Estatuto, tenho que defender todos, tenho que defender a coletividade. Dentro do Conselho você tem várias pessoas que são de oposição e de situação, que representam o associado. Eu tenho um papel institucional de defender o poder legislativo, o poder de fiscalização e assim defender o clube também. Eu não tenho que estar atrelado ou contra ele, mas há meses atrás as pessoas me chamavam de leão de chácara do Augusto, que eu estava protegendo Augusto, que eu estava sentado em cima do processo. Então, assim, essas mudanças assim de clima, de pessoas que me acusam de defensor do Augusto e outras pessoas agora que me acusam de estar prejudicando Augusto, isso são ventos da política. Eu tenho que estar, obviamente, ser resiliente e manter minha postura, que sempre foi aquela de defensor do Estatuto. Quando era contra a renovação e transparência, eu sempre fui Por que ele te chamou de ditador e que você queria dar um golpe? Porque ele talvez não tendo conhecimento do Estatuto, na primeira votação, o Estatuto prevê que ela pode ser por aclamação e nós fizemos esse rito. Aqueles que forem favoráveis à continuidade do processo permaneçam como se encontra. Até porque esse processo já foi submetido 3 vezes à Justiça e a Justiça deu como legal, tudo correto, está sendo feito dentro dos termos estatutários. E aí eu entendi que tinha maioria que ele não prosseguia, mas como houve aquela manifestação me xingando ele, eu parei a sessão, até para os nervos se acalmarem e tal. A gente sabe que é uma sessão tensa, é normal que ele estivesse nervoso, está sendo submetido a uma votação de impedimento. A gente também tem que entender que ele fica, obviamente, os nervos exacerbados, ele fica nervoso, me xingou, eu parei a sessão, porque houve uma movimentação de pessoas lá gritando, xingamento, eu parei serenamente, tranquilamente. Depois os nervos se acalmaram, eu voltei e resolvi fazer a votação novamente, para que não tivesse nenhum tipo de mácula, que as pessoas não falassem que houve direcionamento. Então fizemos novamente a votação por cédula e o processo teve seguimento. Talvez por isso ele tenha feito esse xingamento, me chamou de ditador e tal, mas aí é uma manifestação pessoal dele que ele tem direito de fazer. E, assim, eu lamento profundamente essa postura dele como presidente do clube. O presidente do clube tem que ter um pouco de serenidade também para lidar com essas situações de tensão. Você enxerga que a grande maioria da torcida do Corinthians hoje apoia o Augusto? Talvez porque não conheça o procedimento em si. Talvez porque não tenha o caso amplamente esclarecido e confunda a questão do inquérito policial com o procedimento interno do clube. Você lembra que na época da renovação e transparência também as coisas também eram diferentes. Eu sempre tive o mesmo lado, eu sempre me opus contra isso. As pessoas hoje acham que eu sou defensor da renovação e transparência, você é testemunha. Eu sempre fui um opositor ferrenho, mas assim, me limitava a fazer meu papel de cobrar, de investigar, pedir um impeachment do Roberto. Perdemos democraticamente, dentro do Conselho a gente tem que submeter as questões democráticas. O pedido de impeachment do Roberto foi por quê mesmo? Foi porque ele assinou contratos antes de assumir a presidência. Então a gente achava que aquilo era prejudicial ao clube, como causou prejuízo. Mas enfim, foi votado e nós perdemos. Teve um rito normal. E não houve essas manifestações todas, enfim. Mas faz parte. Agora, confundir eu com a renovação e transparência, até porque eu fui candidato a presidente do Conselho contra um candidato da renovação e transparência. Então assim, mas é normal.
a torcida que está fora, ela obviamente, ela se pauta pelo noticiário, pelas mídias sociais. E a gente não fica dando entrevista o dia inteiro. Pauta pelo resultado em campo também? Muitas vezes isso também é ruim. Por quê? Se a gente tivesse levado para votar o procedimento na época que o time estava na zona de rebaixamento, e eu não fiz isso. Porque assim, era prejudicial ao Augusto, e eu nunca faria isso. Eu acho até que isso é muito grave. Porque assim, você imagina se o presidente do clube ficar sujeito a ser destituído ou não, porque o time não está bem em campo. O presidente não joga, não chuta, não marca gol. Então assim, isso é um absurdo. Você tem que ter motivação para pedir a destituição do presidente. Senão, assim, imagina, cada vez que você não gosta de um presidente por questão política, você vai destituir o presidente. Não é isso. E nosso estatuto tem as previsões claras. Quando é que se cabe o pedido de destituição do presidente? E nesse caso, houve por parte de alguns conselheiros, repito, o que também pode ser feito por um só sócio. Não precisa ser... Não tem um número quantitativo de pessoas profissionais. Não, eu tenho que fazer uma pergunta sobre isso, Benja. Todo esse processo de impeachment, ele não começou no final do ano passado, naquele momento onde o Corinthians estava brigando para não ir para uma segunda divisão? E a pergunta que eu queria fazer é isso. Nesse momento, o Conselho, ele pensa no futebol, no elenco, nos atletas, quando entra num processo de impeachment como esse? Claro, até porque assim... O Corinthians não vai morrer sem eu, não vai morrer sem Augusto, não vai morrer sem ninguém. O Corinthians está muito acima de todos nós. A gente nunca deixa e sempre evita que qualquer tipo de questões políticas atinja o vestiário. O vestiário para nós é sagrado. Houve um embate grande de conselheiros com o presidente quando ele começou a fazer reunião com conselheiros dentro do CT, quando levou conselheiros para o CT, quando usou os jogadores ou tentou usar, não sei que manifestação foi aquela de jogadores protegendo o presidente ou se manifestando favoravelmente ao presidente. A gente não gosta disso porque isso acaba contaminando o vestiário. A gente quer blindar, os jogadores não tem que estar, porque o jogador é empregado do clube. Independente de quem é o presidente, o atleta é um profissional contratado pelo clube e tem que se dedicar ao clube. Nós não somos mais importantes que o Corinthians. Todos nós vamos passar e o Corinthians continua. Então, assim, todos nós torcemos que, assim, não há dúvida nenhuma que todos nós, independente de sua posição, situação, alguém que está neutro lá, todos amam o Corinthians, está acima de qualquer outro interesse. Mas o processo começou em julho do ano passado, salvo engano, e assim, ele estava até pronto para votar quando o Corinthians estava na pior fase. E aí, como a gente tinha um prazo naquele momento, eu até fiz uma nota à imprensa, eu falei, nós não vamos votar agora, em consenso com todas as partes, porque o prazo ali era possível fazer isso, nós suspendemos não, mas assim, não marcamos, porque o time estava na zona de rebaixamento. Até seria muito injusto contra o presidente levar a votação no momento que o time estava saindo. Claro que influenciaria. Como influencia o momento do futebol favorável, como vocês falam, naquele momento influenciaria contra o Augusto, eu achava injusto, até porque assim, não era um momento oportuno, e assim, a prioridade era dedicar todas, até porque o presidente tivesse tranquilidade, dedicar todas as forças do clube para salvar o time do rebaixamento e tentar ganhar a Copa Sul-Americana. Depois nós conseguimos, graças a Deus, fazer aquele final de campeonato super excepcional, todos felizes, classificamos para a Libertadores. Então, enfim, a gente não pode balizar a questão política como momento do futebol, que seria muito injusto para qualquer um. Mas, ô Tuma, vem dessa situação toda de fora, eu entendo a revolta da torcida do Corinthians, pelo menos de boa parte dela, não vou generalizar porque tem torcedores que podem discordar também, e eu concordo com boa parte aí do que a torcida tem alegado, inclusive com relação aí ao interesse desse processo de impeachment. A impressão que eu tenho vendo de fora, Tuma, é que esse processo ele é motivado por interesse político e por muita hipocrisia. Porque existe uma velocidade absurda do Conselho em tentar tirar o Augusto do comando, sendo que o próprio Conselho do Corinthians, que lá está há muito tempo, não fez a mesma coisa que o Duílio, que assinou um contrato com uma empresa que está assediada num terreno baldio. E isso sim é motivo para impeachment, porque essa empresa, além dele ter passado por cima do compliance e de uma recomendação do departamento jurídico em não assinar, ele assinou, inclusive dizendo pra gente aqui, eu assinei porque eu tenho culhão, tá? Esse cara onerou o clube, porque se você tem uma atitude que você está sendo amparado pelo seu departamento jurídico em não fazer e você assume esse risco, você está assumindo um dolo. Pode ser eventual, mas é um dolo. A empresa deu um calote no Corinthians, nesse processo na justiça, e o Corinthians pagou um salário absurdo para o Paulinho e não teve praticamente contrapartida. Eu não vi esse mesmo interesse
do próprio conselho do clube em tirar o Andrés por inúmeras outras coisas que foram tão graves quanto o que eles estão alegando agora com relação ao Augusto, e mesmo assim o próprio conselho fez vistas grossas. Então agora com o Augusto Melo, eu não sei o porquê dessa velocidade toda, eles estão tentando tirar o cara. A impressão que eu tenho vendo de fora, turma, eu não participo de reuniões do conselho, eu não frequento o clube, mas vendo de fora, a impressão que eu tenho é que eles tomaram couro na urna. O Augusto entrou de forma democrática dentro do clube e o próprio conselho não admitiu isso. Durante muito tempo, por exemplo, o próprio Duílio, ele assinou uma carta de confissão de dívida, faltando 3 dias para ele sair do cargo, deixando uma granada sem pino num quarto escuro, que o Corinthians está sendo processado por um monte de empresários que não cabe nem contestação. Quando você assina uma carta de confissão de dívida, o cara executa isso na justiça e já bloqueia a conta. Então, nesse ponto, turma, de verdade, cara, olhando assim de fora, tá? Não tem o lado A, não tem o lado B, eu tô vendo aqui, em termos até de maneira isenta, o que é certo e o que não é certo. Então eu acho que dentro desse cenário todo que o Augusto errou muito também no começo da gestão dele, praticou uma série de burrices por parte dele, colocando Rubão, uma série de incompetentes ao lado dele, que oneraram também as contas do clube. Só que vendo tudo que aconteceu posteriormente a ele, eu não vejo talvez essa movimentação toda do conselho e essa voracidade em tirar as pessoas de lá, a menos que tenha um cunho de fato político e hipócrita, porque de verdade... Qual que é a motivação do cara tirar o Augusto hoje e não querer tirar o Duílio anteriormente? Não querer tirar o Andrés Sanches anteriormente? Eu não sei, turma, qual que é essa pegada aí que existe no Conselho com relação a essa parte política? Não está atrelado de fato a parte política, é isso? Não, você está fazendo uma análise rasa, desculpa. Você como jornalista devia ter mais informação. Traga, todas as atas do Conselho são públicas. Então, assim, você fez 200 falas que a gente não consegue pontuar. Se você fosse pontuando, eu ia te responder. Vamos lá. Primeiro, a motivação não é política. Acabei de falar que tem um processo que conselheiros representaram apontando fatos que derem seja ao pedido de impeachment. Ele passou por todas as fases do processo e a Comissão de Ética elaborou um parecer. Então, ele está dentro da regra estatutária. Tanto que foram na Justiça e a Justiça apontou que não teve nenhuma irregularidade. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Vamos lá. O fato de haver erros no passado não significa que todo mundo está liberado para errar. Segundo, vamos lá, citar o que eu lembro, questão do Andrés. Você não lembra que nós reprovamos as contas do Andrés? Nós reprovamos as contas do Andrés. Nós pedimos, inclusive, para tirar ele do clube. E aprovar as contas do clube agora. Espera um pouco, deixa eu responder. Você falou meia hora aqui. Não, é que você falou que eu assim, se você... eu tô pontuando para você não fugir da Calma. Deixa eu responder, vou tentar lembrar tudo o que você falou. Se não deixar eu responder, por isso que a torcida, às vezes, ela se manifesta achando isso. Porque vocês exprimem uma opinião que não deixa a gente responder e a pessoa vai fazendo confusão. Eu tô deixando. Mas se você não deixar eu explicar cada ponto que você falou, e assim, eu não tenho lado, eu quero explicar porque você está acusando o conselho. Eu não estou acusando o conselho. Não, você está acusando os conselheiros. Meu ponto de vista com relação... Você está dizendo os conselheiros, o conselho está com pressa, não sei o que, nunca fez nada. Não, eu sou conselheiro há mais de 30 anos, eu quero explicar o que eu fiz. Eu sou, peraí, eu fiz sim. Também fez parte, você votou na aprovação das contas. Eu fiz muito, eu não votei porque eu era presidente, eu sou um presidente, eu vou te explicar. Mas o presidente ele não vota também? Ele não tem direito a voto? Mas deixa eu explicar, gente. Faz uma por vez. Não, vou te explicar. Se você não deixar eu acabar de explicar. Ok, estou esperando. Então, nós reprovamos a conta do Andrés, pedimos a expulsão dele do clube. E foi votada. E o conselho não aceitou, não votou favoravelmente. O que eu fiz? Eu fui na justiça. Você deve saber disso, é público, vocês noticiaram. Ah, entendi. Então, eu fui na justiça. Calma. O Andrés era para ser expulso do clube, ele não foi. Porque o conselho deliberou por maioria que não. Isso é democracia. Não, isso é interesse político. Gente, eles estão mais preocupados com o interesse político mas eles estavam lá. Quem está na situação hoje? De fato, aí quem está na situação hoje também estava lá no conselho. E é por isso que eu estou falando. Mas assim, isso é motivado por interesse político. O conselheiro do Corinthians ele não está preocupado. Você não está sendo honesto com a questão Não, pelo contrário, quem não está sendo honesto é quem não coloca o Corinthians em primeiro plano. Não, mas eu estou colocando sempre e eu estou mantendo a minha coerência. Agora você não dá direito da gente explicar? Não, eu estou explicando. Você não deixa explicar. Você não deixa explicar. Você quer impor. Agora, depois que você não Você quer impor o que você acha. Eu não acho. Não, o que eu acho justo. Eu estou dizendo fatos. Ok. Você acabou de citar, aprovar as contas do Duílio. Mas quem sabe quem fez o parecer para aprovar as contas do Duílio? Quem fez? A diretoria atual, financeira. Quem indicou o atual diretor financeiro? Mas quem vota é o conselho, ou não? Não, eu estou te perguntando quem indicou falando que as contas estavam boas para já votou pela aprovação das contas do Duílio. Você está entrando no efeito, eu estou te falando da causa. Quem fez o parecer para aprovar as contas foi a atual gestão. Quem fez o parecer no Conselho Fiscal
É gente que nós elegemos, que é a atual gestão. Então, se o Conselho aprovou, mas é democrático, não é? Se o Conselho amanhã entender que não deve destituir o Augusto, nós vamos reclamar, alguém vai reclamar, é isso que eu tenho preservado. É democracia, gente. Não tem que ser a forma que algum acha que tem que ser ou outro quer. Tem que ser o que o Conselho entender que é deliberado. Até porque, assim, eu sou o único cara que... Eu sou o único cara que não sou da renovação e transparência. O próprio Augusto é uma dissidência da renovação e transparência. Ele estava lá. Quando você eu fala não estava. Então, assim, quando você fala que foi o atual diretor financeiro que fez o parecer para aprovar as contas do... a gestão. Aí, quer dizer o seguinte, que segundo o parecer dele, não tinha nada de errado. Não tinha nada de errado. Então, o parecer feito pela atual gestão. Atual gestão. E aí foi o Conselho Fiscal... recomendou pela aprovação, o CORE recomendou pela aprovação, e a maioria do Conselho aprovou com base nos pareceres técnicos. Da atual gestão. Da atual gestão. E assim, mais do que isso, todos os ofícios que foram para o Conselho para investigar questões da gestão passada, nós apuramos, investigamos e respondemos dentro do Conselho, está nas atas. A atual diretoria contratou Ernest Young para investigar vários contratos. E outra, a diretoria inteira da gestão passada do Duílio e da gestão do Andrés. Não só eles, como os dois vices e toda a diretoria, inclusive os familiares. Os familiares. Eu não concordo com essa parte do familiar. Mas investigarem todos eles e as famílias. Eu estou cobrando desde o ano passado a resposta, marcaram o dia da transparência, a semana da transparência. Isso é verdade. Nós cobramos o Augusto aqui todo também. mundo cobrando. Fevereiro, era abril, era eu estou cobrando. Peraí. Mas você está cobrando porque que não puniram as outras gestões. Eu estou cobrando a resposta da Ernest Young e do presidente que dê esse relatório. Teve algum crime cometido, algum deslize, algum erro, alguma infração administrativa das gestões passadas? O Corinthians gastou dinheiro para investigar. Que dê esse resultado para que a gente possa... Eu não posso falar assim, vou punir o Mano, porque eu acho que o Mano gastou muito, fez uma dívida monstruosa. Não posso fazer isso. Aí é ditadura. Eu tenho que ter... Olha, turma, o Mano cometeu um equívoco aqui, tem que apurar. Então manda para mim, eu vou mandar para a comissão, vou mandar para a comissão de ética, vou mandar para a comissão de justiça para investigar. Então assim, você tem que ter um fato motivador. Ninguém representou para expulsar o Duílio lá, ninguém mandou, tá aqui, eu quero andar para o Conselho de Ética, ninguém mandou. Mas é justamente esse questionamento. Mas aí não porque ninguém representa contra o Duílio. Pergunta para é justamente por esse monopólio mas que tem apuração no clube a favor da renovação e transparência. Não é a favor desse ou daquele, mano. Não, se ninguém fez isso, mas mano, tem que ter, mas tá lá, nós pedimos, fizeram a investigação e ninguém dá o resultado. O que você quer que a gente faça? Exatamente isso. Mas cobra quem pagou. Como mas você tem que cobrar quem pagou, como eu tenho cobrado lá. Só que eu cobro lá dentro, eu não fico na imprensa para falar. Nós estamos cobrando o resultado da investigação da Ernest Young e a gente não tem. Se o Augusto tivesse dado o relatório da Ernest Young, a situação hoje era diferente? Claro, se tivesse algum delito, algum crime, alguma irregularidade, alguma coisa... Por que o Augusto não mostra? Não sei. Eu tenho questionado ele, o diretor financeiro dele, o diretor jurídico dele, não tem resposta. Já trocaram. E outra coisa, quando você fala de conselheiro da renovação, nós precisamos lembrar claramente, é importante deixar as coisas claras. Não é defender esse, defender aquele, mas transparência, mostrar a verdade. Quem denunciou todos esses fatos estão sendo apurados foi gente da própria gestão. Foi o Rubão, que era diretor de futebol, foi o próprio Rosala, que era diretor financeiro. Então, assim, não foi a renovação e transparência. Então, aqui não estou aqui para defender eles, até porque eu sempre fui contra eles. Então, assim, quem denunciou foram gente da própria gestão. Então, mas aí que tá, turma, dentro disso que você está falando, por exemplo, o Rubão é um grande exemplo do que está acontecendo dentro do Corinthians. Foi o Rubão que fez o Augusto. Foi o Rubão que deu a força política para o Augusto vencer a eleição. E o Rubão, enquanto esteve ao lado do Augusto como diretor de futebol, ele não falou absolutamente nada. Ele começou a se pronunciar e colocar, talvez, aí o rótulo de paladino do Corinthians, depois que ele perdeu o carguinho dele. Por que ele não falou, já que ele estava dentro da gestão? A culpa é do Conselho? Então, mas é que tá. Você quer culpar o Conselho? Eu só estou colocando o Conselho dentro de um contexto no qual o Rubão representa muita gente ali dentro. Não. Cada um, o Conselho não tem culpa. O Rubão, politicamente falando, ele é um cara forte dentro do Corinthians. Tudo bem, mas a culpa é do Conselho? Mas é que tá, o Conselho também. O Conselho do Corinthians, muita gente ali dentro, vaquinha de presépio da renovação e transparência. E também das outras gestões. Mas é que tá, turma, o Rubão, enquanto esteve aí no cargo, ele nunca abriu a boca para falar nada. Foi no dia seguinte, posterior à saída dele, que ele foi... Você quer um cartão de crédito sem anuidade? Com o cartão Carrefour, você zera a parcela da anuidade apenas fazendo as compras do dia a dia. É isso mesmo. Faça uma compra por mês no site, loja...
não sei o quê. E aí ele começou a disparar contra o Augusto. Mas enquanto ocupava um cargo que para ele era interessante, ele não falou nada. Assim como outras pessoas também. Então, nesse ponto, turma, você falou, a sua análise é rasa. Eu tô vendo aqui com um olhar crítico de todos. Eu não quis te ofender. Eu falei análise rasa, porque você tá falando as coisas para mostrar dados. Eu tô te dando dados. Não, ok, mas é que tá, turma, quando você fala qualquer conselheiro pode abrir um processo dentro do clube, eu acho que isso é errado. Porque se houvesse, de fato, um interesse, uma motivação... Tem que ter elementos. Mas é que tá, você falou, dentro do processo todo aí, você falou uma coisa criminal e outra coisa é o conselho dentro do clube aqui. É isso, tem que ter fatos, né? Mas é que tá, turma, o caso da Vaidebet, pra mim o Corinthians é vítima. Porque existia o Corinthians é vítima, claro que existia um contrato ali envolvendo o Corinthians, a Vaidebet e a empresa intermediária. Se houve um repasse do Corinthians para essa empresa intermediária que era constante dentro do contrato, essa empresa estava constando ali dentro, e essa empresa fez aí um repasse para uma empresa fantasma, qual que é a culpa? A menos que provem, por exemplo, que o Augusto é o dono dessa empresa fantasma, não tem como falar, manchou a imagem do clube. O Corinthians deveria ter entrado com um processo contra a Vaidebet, porque o Corinthians também é vítima. Como é que rescindem o contrato de forma unilateral, sendo que o Corinthians também é vítima, até que se prove que alguém do Corinthians está intermediando? Por exemplo, uma diferença do caso aqui da Tausa com a Vaidebet? O Corinthians processou a Tausa. Por que não processa a Vaidebet? Então, era isso que eu ia te perguntar agora. Vítima. Não existe um processo contra a Vaidebet? Não existe um processo contra a Vaidebet. O próprio advogado do Corinthians, ele falou que ele tem que esperar uma conclusão do inquérito tá na justiça para justamente... Então, mas ele falou que ele precisa desse elemento para entrar no processo. A Tausa, a Vaidebet, saiu de lá alegando que o Corinthians é culpa, descumpriu o contrato, assim. O Corinthians, quando... Então, assim, eu concordo com você, que ninguém é bidu. Mas, assim, então, os elementos que têm aparecido, o delegado tem dado entrevista, várias coisas têm aparecido. O que está sendo discutido é que esse intermediário foi colocado por alguém do Corinthians. Agora, o Corinthians, a instituição, é claro que é vítima. Precisa ver quem é que cometeu esse crime. Mas é um problema criminal. Agora, quando foi noticiado pela imprensa que o intermediário era laranja, essas coisas, imediatamente, você ficar sabendo disso, você tinha que suspender o pagamento, tirar o indivíduo de lá, não pagar mais nada e processar a empresa. Não foi feito isso. Então, assim, estou apenas te explicando. Mas nesse ponto, administrativamente... Mas o Conselho, ele tem esse poder, por exemplo, de polícia, por mais que não seja a causa criminal. O processo lá, o inquérito está ainda ocorrendo junto com a Polícia Civil, isso pode ser judicializado pelo Ministério Público, mas pensando aqui dentro do Corinthians, a parte que cabe ao Conselho. O Conselho tem esse poder de justiça para, por exemplo, eu quero empichar o Augusto porque tem um laranja na situação que não está nem provado que ele tem uma ligação direta. O Conselho, ele tem esse poder de justiça para empichar alguém, sendo que não existe uma condenação contra o cara? Não vou entrar no mérito da denúncia, tá? Mas assim, o que as pessoas alegam no procedimento, no processo que pede impedimento, a própria Comissão de Justiça tinha apurado algumas coisas. É o seguinte, você tem a lei de lavagem que você tem que notificar a autoridade. Descobri que eu tô pagando um cara aí, parece que o cara é laranja, então tô avisando a autoridade, você é obrigado. Eu lembro que essa lei de lavagem, quando ela alterou, eu fiz parte dessa alteração quando eu era secretário nacional de Justiça. E o mercado do futebol entrou na lei por conta nossa, a Secretaria Nacional de Justiça. Entrou o mercado do futebol, entrou o mercado das obras de arte, entrou o mercado de pedra preciosa, entrou o mercado da imóveis, imobiliária, que você tem que fazer as notificações, depois foi regulamentado isso. Mas assim, o que se diz no procedimento contra o presidente é que ao deixar de tomar algumas providências,